Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos permitiu estarmos aqui, né? O tempo que é um presente para nós é o dia de hoje e, portanto, nós o buscaremos, amém? Quer seja comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, vendo live, lavando vasilha, servindo a mesa, independente do que estivermos fazendo, faremos para a glória do Senhor, amém? Amadas, já entrando aqui, a Dani e a Cacá, sejam bem-vindas, meninas, amadas do Senhor, que essa live nos seja muito edificante. Vamos orar? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Tu que morrestes em nosso lugar, és digno de receber glória, honra, força, poder e ação de graça. E nesse dia, Senhor, de relembrar de tudo que o Senhor tem feito por nós e de agradecer. Nós estamos aqui, Senhor. Não queremos murmurar por aquilo que saiu do nosso planejamento. Nós queremos Te agradecer pelo ar que respiramos, pela vida, pelo tempo presente, pela salvação e pela esperança do dia em que Tu restaurarás todas as coisas. Essa, Senhor, é a nossa expectativa. Nós Te pedimos, Jesus, fica conosco. Livra-nos do mal, alinha o nosso entendimento àquilo que é santo e verdadeiro, que é digno, Senhor, de toda aceitação. Alinha o nosso pensamento, Senhor, às coisas espirituais, Senhor, do Espírito do Senhor que escrutina a tua mente, Senhor, que não seja sabedoria humana, que não sejam palavras bonitas, que seja o poder transformador da tua palavra, movendo o nosso coração e transformando a nossa mente. É o que eu te peço, Espírito Santo, fica conosco. Capacita-nos a compreender, a falar e ouvir, e a entender e a praticar tudo que for falado nessa live, seja, Senhor, agora ao vivo, ou seja para quem vai assistir depois, ó Deus, que nos seja edificante a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Dani, receba essa graça e essa paz do nosso Senhor, amém. Paz do Senhor para você também, Cacá. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de mais outros 5 capítulos da Bíblia. Nós vamos de 1 Coríntios, ontem nós fomos até o 5, hoje nós vamos do 6 até o 10. E assim, amanhã eu pretendo terminar a primeira carta de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, para que na semana que vem a gente possa então já começar a segunda-feira com a segunda carta. E assim a gente fique mais tranquilo, tá bom? Então eu decidi colocar mais capítulos e abranger até a leitura de sábado, se eu não estiver enganada, né? Para que a gente possa ver todo esse contexto, né? De Paulo aos Coríntios e entender de uma maneira mais facilitada do que se eu picar, né? E falar o finalzinho da primeira carta, o início da segunda carta. Preferi terminar essa semana mesmo, tá bom? Então, Chiquinha, seja bem-vinda, querida. Ivonete, minha amiga, também entrou. Deus te abençoe. Vamos começar? O capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo vai continuar tratando dos problemas que a igreja que estava ali em Corinto, né, dava para ele. Vamos lembrar? Ele começa falando sobre divisão na igreja, uma igreja que estava cheia de facções, de divisões, de grupos, né, na linguagem de hoje, panelinhas. Ele vai tratar essa questão, vai voltar o foco para Jesus, a centralidade na cruz de Cristo. Ele começa então a falar como todos eles são servos, né, ministros e apenas assistentes de Deus, do Senhor, portanto não eram dignos de nenhum tipo de idolatria. Ele vai confrontar a imoralidade e o orgulho dos coríntios, que eram tão orgulhosos da sua santidade, que abafavam o pecado de um homem imoral que se deitava com a sua própria madrasta. Então Paulo vai falar, olha, disciplinem esse homem, né? Resolvam essa questão, não finjam que tá tudo bem, porque não tá. Vocês têm problema sim, não precisa fingir que não tem, né? E agora Paulo vai entrar com mais um problema que estava acontecendo na igreja em Corinto, que era: os irmãos tinham problemas uns com os outros, então eles se processavam em tribunais pagãos. Graças a Deus, mais uma aula. Seja bem-vinda, Sossô querida. Deus te abençoe. Estamos agora em 1 Coríntios capítulo 6 e vamos até o 10, se Jesus permitir. Amém? Deixa eu só pedir meu marido. Amor, eu esqueci de pegar água. Você pode pegar pra mim, por favor? Não sei se é agora não. O que estava acontecendo lá
né, em Corinto, os irmãos tinham desentendimento entre si. E o que eles vão fazer? Nossa, aquele irmão que, eu fui injustiçado. Eles iam nos tribunais pagãos. Eles iam para os descrentes. Eles iam buscar juízo lá no povo, no mundo, no secular. E Paulo vai falar que isso para eles era uma completa derrota. Gente, que derrota entre vocês saber disso? Meu Deus, é forte, né? Por quê? Porque será que nós, que somos os santos, ele vai dizer, nós vamos julgar o mundo? Lembra que Jesus falou sobre os discípulos? Olha, vocês vão se assentar em tronos, vão julgar as nações. Nós vamos julgar até os anjos. Por que, gente, que nós temos a capacidade de julgar pessoas? Porque nós temos a verdadeira sabedoria, a verdadeira lei, a verdadeira ética e a verdade. Então, o mundo só pode ser julgado diante da verdade. E nós temos a palavra. Nós temos capacidade pelo Espírito de discernir questões e de julgar segundo a própria palavra de Deus, que é a verdade. Então, como que vocês, ao invés de resolver essa questão dentro da própria igreja, leva a questão para tribunais? E aí, vamos pensar no dia de hoje. Às vezes, vamos colocar de uma forma mais prática. Aconteceu alguma coisa dentro da igreja, uma pessoa te feriu. Aí você vai conversar com uma pessoa lá do mundo. Porque eu era daquela igreja, mas aí o pastor pegou e fez isso e eu fiquei muito chateado. Muitas das vezes isso acontece, gente. E Deus está chamando a nossa atenção muito claramente. Se alguma coisa que você fizer vai desonrar o evangelho, é melhor você aceitar o prejuízo. É isso que Paulo vai tratar nesse capítulo. Vamos entender versículo por versículo? Quando algum de vocês tem um desentendimento, um litígio com outro irmão, por que vocês recorrem a um tribunal de injustos? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, vamos julgar o mundo? Não sabem que julgaremos os anjos? O que dizer então dos desentendimentos corriqueiros da vida? Se vocês têm conflitos legais, resolvam dentro mesmo da própria comunidade. Por que vocês estão colocando essa questão em juízes? E quantas vezes pessoas do mundo, vão usar disso para envergonhar o evangelho? Gente, dentro da igreja nós vamos passar por questões. Vamos, porque somos homens falhos. Esses dias aconteceu conosco aqui, nós falamos uma frase, a irmã entendeu outra frase, ficou chateada. O que ela fez? Ao invés de ir falar para outra pessoa e deixar que a raiz de amargura contaminasse a muitos, ela veio falar diretamente conosco. Olha, aquela frase que foi dita, eu fiquei chateada, ofendida, porque eu achei que você... E aí nós conversamos e falamos, olha, que bom que você veio falar conosco. Não é isso que a gente quis dizer, você entendeu errado, nos perdoe se é isso que você entendeu, mas o que a gente quis dizer é o que está na Bíblia, isso. Então resolvemos entre nós. Amém? Não vamos levar questões da igreja para o mundo, para que isso desonre o evangelho de Deus e envergonhe o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Oi, mãezinha. Boa tarde, benção. Espero que a senhora esteja bem, viu? Então, o pastor Moisés, ele sempre fala isso. E eu tenho aprendido muito com essa fala dele. Ele fala assim, sabe quando acontece um escândalo no mundo? Lembra quando aconteceu aquele negócio de um pastor que foi pego com uma calcinha fio dental, um negócio assim, um escândalo? Muitas das vezes nós mesmos como igreja ajudamos a espalhar uma coisa que envergonha o evangelho. A gente vai lá e compartilha, a gente vai lá e fala para um descrente, a gente vai lá e numa rodinha que tem uma pessoa que não crê em Jesus, a gente vai falar, e aquele pastor que foi pego? Não, gente. No que depender de nós, nós vamos resolver entre nós. Ninguém do mundo vai precisar saber dessa causa, ninguém do mundo vai precisar saber. E é claro que eu não estou dizendo de causas que vão ser expostas, né? Vamos pensar como, por exemplo, um pastor que foi descoberto com pedofilia. Não estou dizendo que a gente vai abafar, como ele reclamou, né? Como Paulo xingou da questão do imoral. Não estou dizendo que a gente vai abafar, mas a gente também não precisa sair expondo nossas diferenças para o povo do mundo usar isso para envergonhar a cruz de Cristo. Amém? Paulo vai falar assim, ó, o simples fato de ter ação judicial entre vocês já é uma derrota. Por que vocês não aceitam a injustiça? Gente, é pesado, fala a verdade. Ao invés de você ir processar seu irmão porque você acha que tem direito nisso que aconteceu, aceita a injustiça. Arca com o prejuízo, faça tudo, mas não mancha o testemunho da igreja. Não envergonhe o evangelho.
vocês não... Aí ele começa a falar uma lista de pessoas que não vão herdar o reino dos céus, porque ele está falando sobre a injustiça. Ele vai falar assim, olha, vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Não se enganem. Qualquer um que se envolva com imoralidade sexual, esse é um assunto bem pertinente, depois eu quero falar sobre isso. Imoralidade sexual, adoração de ídolos, adultério, práticas homossexuais, são as pessoas que são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, toda essa lista não herdará o reino dos céus, quem comete tais coisas. Todos que pertencem a esta lista não herdarão o reino dos céus. Mas vocês, coríntios, perdão que às vezes eu confundo, mas vocês, coríntios, vocês foram lavados, santificados, purificados e justificados diante de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Então não cometa esse tipo de coisa, né? O que Paulo quer dizer para os coríntios. Às vezes, gente, em situações que a gente pode até estar certo, é melhor levar o prejuízo do que envergonhar o evangelho. Amém? E aí, eu comecei a falar com vocês sobre imoralidade sexual. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre o contexto cultural de Corinto, né, onde a igreja de Cristo Jesus estava ali, culturalmente, onde eles eram, o ambiente onde eles estavam expostos, era, gente, um ambiente de muita imoralidade sexual. Lá em Corinto tinha um templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. E naquele templo acontecia muita promiscuidade sexual. Existia uma prostituição santa, que acontecia um ritual de prostituição ali, né, consagrada a ídolo, aquele ídolo, né, a idolatria de Afrodite, que eles queriam que era a deusa do amor, e ali acontecia muita imoralidade sexual. Era muito presente na cultura dos coríntios imoralidade sexual e promiscuidade sexual. Então Paulo vai começar a falar sobre esse tema, sobre santidade, sobre preservação do corpo, sobre ética, sobre moral. Ele começa a falar um slogan que o próprio povo de Corinto usava: tudo me é permitido. Inclusive, esse tudo me é permitido está entre aspas, porque Paulo está citando o que eles falam. Vocês dizem, tudo me é permitido, eu tenho liberdade. Inclusive, na cultura helenística, pagã de Corinto, era comum que as pessoas acreditassem que tinha essa liberdade sexual, tipo os hippies, sabe? Nós não temos, é nosso corpo, vamos usar do jeito que a gente quiser, vamos nos entregar ao prazer, porque nós temos liberdade. Então Paulo vai pegar esse slogan, tudo é lícito, tudo me é permitido. E ele vai explicar que não é exatamente assim. Tudo é lícito, em Cristo nós temos liberdade? Sim, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Então o que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, você tem liberdade em Cristo, não é mais escravo das leis, né, judaicas, cerimoniais, mas as suas atitudes vão gerar consequências. Então, verdade, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por quê? Tudo é lícito, mas eu não posso me tornar escravo de nada. Uma coisa que pode me escravizar debaixo do jugo do pecado não é uma coisa que me convém fazer. Ainda que eu não tenha uma regra. Né? Não tem regra. Então vamos fazer tudo que a gente quiser porque não tem regra. Liberdade. Liberdade, como ele fala para os Gálatas, liberdade não é desculpa para libertinagem. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas não quer dizer que a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Por quê? Uma coisa pode me levar à escravidão do pecado, eu não vou fazer. Uma coisa pode afetar a comunidade, eu sei que eu estou livre para fazer, mas vai afetar o meu irmão, também não convém fazer. Né? Eu fico pensando, por exemplo, muitas pessoas vão falar assim, olha, a Bíblia não fala que não pode beber bebida alcoólica. A Bíblia não fala que a Bíblia só fala que não pode embriagar, então o vinhozinho eu vou tomar. Muitas pessoas dizem isso. Aí o que a gente diz para as pessoas, você sabe quantas pessoas vão para a igreja depois de Deus as libertar de vícios? Vícios de bebidas alcoólicas que depois se desenvolveram para drogas. Você sabe o que é dizer dentro de uma igreja para uma pessoa que não pode sentir nem o cheiro, não pode nem comer um bombom de licor, que isso pode desencadear uma queda? Você sabe o que é dentro da igreja eu dizer, não, vamos tomar, porque a Bíblia diz que não tem regra, que tudo me é permitido?
Mas se uma coisa que eu faço leva o meu irmão a cair e a pecar, alguém por quem Cristo morreu, eu não posso abrir mão disso? Será que não é mais sábio edificar a vida da igreja, da comunidade, dos meus irmãos? Isso também não pode me levar a julgar, porque lá na Europa as pessoas têm uma cultura que é diferente do Brasil. No Brasil é muito comum as pessoas serem desregradas e caírem no vício muito rápido. Na Europa eles têm, muitas das vezes existe uma cultura onde as pessoas bebem um pouquinho todos os dias, um pouquinho de vinho, e eu não vou dizer que aquilo vai levar aquela pessoa para o inferno. Não vou. Mas aqui no Brasil, de verdade, e o que o meu coração me diz para fazer é: abstenha-se de tudo que pode me levar a uma escravidão ou que pode levar a comunidade a ser prejudicada. Porque não vou morrer se eu não beber bebida alcoólica. Não vou morrer. Não vou deixar de ser feliz, porque Cristo é tudo em todos. Ele é tudo que nós precisamos. Nós somos muito felizes, né, mãe? Eu e minha mãe gostam de brincar. Nós somos tão felizes, nós nunca bebeu na vida. Graças a Deus. E que a gente nunca precisou disso, né, mãe? Que onde a gente tá, se tem Jesus, tem festa. E a gente não precisa de nada para nos deixar mais alegres. A gente também não julga quem acredita que bebeu um vinhozinho ou, enfim, qualquer bebida. Se a pessoa tá lá controlando aquilo, se ela... Enfim, eu não vou julgar essa pessoa. Não sou eu que vai julgar. Mas, dentro da nossa comunidade, nós aconselharíamos que abra mão de tudo que possa te escravizar. E quantas pessoas, gente, têm sido escravos das bebidas alcoólicas, do álcool? Então nós vamos abdicar disso. Ainda que seja permitido, nós vamos colocar na caixinha do não convém. Não vou me tornar escravo de nada. Deu para entender? Não julgamos quem faz, Deus quem julga. É Ele quem vai expor. No último dia, no dia do juízo, Ele vai expor as intenções mais íntimas do coração e os segredos mais obscuros. Como nós vimos ele falar ontem, né? Nós falamos sobre isso. Então, deixa eu achar aqui. Então ele começa a falar sobre imoralidade sexual, né? Ele começa a falar: gente, no nome de Jesus, vocês têm liberdade sim. Mas aqui, o corpo de vocês não foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para agradar a Deus. Vocês têm um relacionamento com o Senhor. Vocês são membros de um corpo que pertence a Cristo. Então, quando um homem se deita com uma prostituta, agora vamos falar do pecado de imoralidade sexual, que a Bíblia diz que é o único pecado que é o pecado contra o próprio corpo. É o único pecado que é contra o próprio corpo, como diz que Paulo está dizendo aqui. Então ele vai dizer o seguinte: olha, quando você deita com uma pessoa, se torna um com ela. Então o sexo, ele faz isso, ele faz com que a pessoa se una com aquela outra pessoa e eles se tornam um. E essa união, gente, ela produz consequências físicas, como todo mundo sabe muito bem. Não preciso falar aqui de anatomia, enfim, de doenças sexualmente transmissíveis, de possibilidades de engravidar, de todas as coisas físicas que acontecem quando existe um relacionamento sexual. Mas o que a gente não vê é que existe também consequências espirituais. Existem consequências espirituais quando o homem se deita com a mulher. É o que Paulo está falando aqui. Você se deita com uma prostituta, você está achando que acontece só algo físico? Não. Tem consequências espirituais. Por quê? Você tem um corpo, e esse corpo é para a glória de Deus, e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você deita com uma prostituta, você se une a ela. E aí, uma pessoa se une ao Senhor. Mas uma pessoa que se une ao Senhor tem com Ele união de espírito. Então você que está unido com Cristo, como que você pode se colocar nesse pecado de unido com Cristo, unir-se também a uma prostituta? É isso que Paulo está dizendo. Acaso um homem deve tomar o seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem: os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Então, fujam da imoralidade sexual. Oi, Polly, boa tarde, querida. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Estamos meditando ainda em 1 Coríntios 6, amém? Então, aqui nós vamos entender, gente, que Deus quer que o nosso corpo, que nós usemos o nosso corpo para glorificá-lo e fujamos de toda imoralidade. Amém?
Novamente, né, eu repetindo, Paulo vai lembrar isso que ele já falou lá atrás também, né? Em 1 Coríntios 3, ele diz, olha, vocês são templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Amém? E aí no capítulo 7, Paulo começa a tratar de questões que os coríntios tinham perguntado numa carta. Os coríntios tinham perguntado sobre várias coisas, sobre casamento, sobre celibato, sobre a questão da viúva, a questão da solteirice, a questão da vocação, a questão da sexualidade, tudo isso Paulo recebeu como perguntas e agora ele vai responder todas essas perguntas no capítulo 7, tá bom? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então ele começa dizendo assim, olha, quantas perguntas que vocês me fizeram, o ideal seria que o homem não tocasse em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade, é melhor assim que cada um tenha sua esposa. Cada esposa tem o seu marido, cada marido tem sua esposa. Quando o homem e a mulher são casados, ele vai dizer aqui sobre uma responsabilidade, um compromisso conjugal. Ele vai dizer, o homem deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa e a mulher deve satisfazer as necessidades conjugais do seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. O que Paulo está querendo dizer? Gente, como marido e mulher, o ideal seria que todo mundo fosse solteiro para a gente viver para Cristo. É isso que ele está dizendo no início da carta. Mas como marido e mulher, vocês têm direitos e deveres. Seu corpo não é seu, o corpo da sua esposa não é dela. Então, o que ele vai dizer? Vocês, como marido e mulher, devem ter compromisso um com o outro. E o corpo de vocês pertence um ao outro para que vocês usem o corpo em amor e em serviço. Não se privem de ter relações, a menos que ambos concordem, mutualidade. Ambos concordem por um certo tempo e a fim de se dedicarem à oração. Então esse conselho aqui é um conselho para os casados. Eu sei que tem mulheres que não são casadas, mas Paulo, usado pelo Espírito Santo, está nos dando aqui dicas. Olha, não se privem para que Satanás não os tente, não encontre brecha e tente vocês por causa da falta de domínio próprio. Vai acontecer um jejum, vocês vão entrar num jejum, vão entrar num projeto de oração, aí amém, os dois juntos chegaram num comum acordo, vamos ficar o tempo tal, mas que não seja um longo tempo, é o que Paulo está dizendo aqui, para que Satanás não os tente. E aí agora eu vou falar isso, agora o que eu vou dizer aos solteiros e à viúva, se possível, continue solteiro, se possível, continue solteiro, mas se não conseguir controlar, então case. Né? Se não conseguir controlar, é melhor casado que abrasar, em outras versões, né? É melhor casado que arder em desejo. Agora, para os casados tem uma ordem. Essa ordem não vem de mim. O outro era só um conselho. É conselho para as viúvas e para os solteiros. Continua. É só um conselho meu. Questão de Paulo aqui. É melhor para vocês que arrumar um problema. Brincadeira. Mas ele vai dizer, agora o que eu vou dizer não é de mim, é do Senhor. Se você está casada, não se separe do seu marido. Mas se o fizer, permaneça solteira ou reconcilie com o outro. Então aqui Paulo já está controlando aquela questão de, se não der certo a gente arruma outro, né? Que a gente tem que entender, gente. Deus não está dizendo que não pode haver divórcio, que a pessoa que divorciou está indo fadada a ir para o inferno. Em nome de Jesus, não é isso. Nós estamos lendo aqui juntos isso. Paulo está dizendo, se você está com seu marido, é melhor. Tá? No Senhor eu te digo, se você tá com seu marido, não se separe dele. Agora, se você separou, fique sozinho ou se reconcilie. Por quê? O marido também não deve separar da sua esposa. Porque ele vai falar que do jeito que você entrou no evangelho é melhor que você continue. Você se converteu, era casado, seu marido não se converteu, era descrente, continua casado com ele. Agora, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido.
Se você estiver disposto a continuar, continue. Por quê? Porque pela paciência e pelo testemunho, seu marido vai ser ganho para Jesus. Sua esposa vai ser ganha para Jesus. Agora, se o marido quiser separar, deixa ele ir. Não precisa ficar segurando ele aí, não. Deixa ele ir. Nesse caso, você não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. E isso é muito importante nós focarmos, gente. Porque tem mulheres, muitas vezes, sob o julgo do medo da separação, como algo que vai gerar para ela uma consequência eterna. Muitos, né, que vão dizer, olha, se o seu marido te largar, você tá fadado aí pro inferno, você tem que permanecer com ele, muitas vezes apanhando. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito difícil a questão do divórcio, né? Só Deus que sabe o coração de cada um e o que cada um tá passando. Mas esse versículo é muito forte. Olha, Deus os chamou para viver em paz. Tá em 1 Coríntios 7:15. Então, se uma mulher está vivendo um período na vida dela, onde a vida dela está em risco, ou talvez até a vida emocional, tem mulheres que são que são abusadas, mas não fisicamente, verbalmente, emocionalmente. Então, Deus nos chamou para viver em paz, né? Nós temos que entender isso e cuidar muito com relação ao julgamento. Amém? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor os colocou. Se um homem era circuncidado, se ele creu, não vai mudar a condição de circunciso. Agora, se o homem não foi circuncidado, não precisa circuncisar, pode continuar, porque isso também não vai fazer diferença nenhuma agora. O importante é obedecer aos mandamentos de Deus. O homem era escravo, não deixe que isso se preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. Lembre-se que antes você era escravo quando o Senhor te chamou, mas agora você é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor te chamou, agora você é escravo em Cristo. Escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Novamente, Paulo repete essa frase. Não podemos nos esquecer, gente. Lá em 1 Coríntios 6, ele fala: vocês foram comprados por alto preço. Nós nunca podemos nos esquecer do preço que Jesus pagou naquela cruz para nós. E nós devemos viver de uma vida que honre o sacrifício do Senhor. Amém? Aí ele vai falar assim: olha, quanto às moças que ainda não casaram, eu vou falar minha opinião aqui. Ele tá falando, tá? Vou falar minha opinião aqui, tá? Não é um mandamento, não é doutrina que eu vou te dizer. Mas no tempo que a gente vive, de perseguição, de dificuldade, para aquelas que não casaram, eu tenho uma coisa para dizer: olha, é melhor você não casar. Minha intenção é poupá-los, irmãos. Isso é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Jesus está voltando, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Jesus está voltando, daqui a pouco vai passar tudo. Será que não é melhor vocês abrir mão? Muitas pessoas até dizem, né? Quando eu era nova, as pessoas diziam que o espinho na carne de Paulo podia ser uma mulher, que ele possa ter enfrentado muitas dificuldades no casamento, e agora ele vai dizer para as pessoas: melhor não casar. Na Bíblia não deixa isso claro de jeito nenhum. Hoje eu nem acredito que é isso. Eu penso que ou era uma enfermidade, ou era uma questão mental, assim, da alma de Paulo por participar de tanto das perseguições, né? A Bíblia não fala exatamente o que é, mas o fato é que Paulo está dizendo aqui, na opinião dele, que é melhor que ninguém se casasse, porque ele vai dizer: olha, a pessoa que se casa, ela se dedica ao marido. Ela não pode se dedicar simplesmente a agradar ao Senhor, porque ela tem que também satisfazer os desejos do seu marido. E a mesma coisa para o homem. O homem que se casa, ele não pode: agora minha vida é apenas agradar ao Senhor, porque ele também tem que satisfazer, né, os desejos de sua mulher. Ele tem que procurar agradar a sua mulher. Então é melhor, para que com o mínimo de distrações as pessoas sirvam melhor ao Senhor se elas forem solteiras. Mas se quiser casar, isso não é pecado. É o que Paulo está falando na carta aos Coríntios. Amém? O cara tá noivo de uma mulher, é o que ele continua dizendo aqui na minha versão, tá? Você tá noivo de uma mulher, tá vendo que não dá pra controlar a paixão? Casa com ela. Casar não vai ser pecado. Mas se não houver urgência, então gaste mais tempo servindo ao Senhor.
A pessoa tá ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela vai estar livre para casar com quem ela quiser. Ou seja, a viúva. A viúva, ela pode casar também, desde que seja um irmão no Senhor. Gente, essa cultura que hoje em dia é normal, a pessoa casou com alguém que não é crente. Não é normal. O mínimo que as moças que ainda não casaram, tem que pensar para escolher um marido é que ele seja crente no Senhor. Essa mentira do diabo de que casa e depois ele converte, vai dar tudo certo, que ele é uma pessoa tão boa. Gente, se Jesus não é o centro do coração dele, se Jesus não se assenta no santuário do coração dele, sua vida vai ser muito difícil. Se Deus quiser que depois de muitas tribulações ele venha conhecer a Cristo e se renda a ele. Mas você pode muito bem evitar isso escolhendo uma pessoa crente. E é o que a Bíblia está dizendo. Paulo só falou para uma mulher continuar com um esposo descrente porque ele disse: continua do jeito que vocês chegaram no Evangelho. Agora, se você está no Evangelho e vai se casar, em nome de Jesus, escolha uma pessoa que é crente no Senhor. Evita nada. Evita esse sofrimento. Nossa, eu vejo as mulheres que são casadas com homens que não temem a Deus e o sofrimento delas e a dificuldade para a criação de filho. Aí tem que batizar na igreja católica e depois tem que fazer a crisma, ou não sei, mas eu não creio, mas tem que ir para a escolinha bíblica, um dia na igreja, outro dia. Se você vai casar, ou se você tem uma discípula, ou se você conhece uma adolescente, ordena no Senhor, procure alguém que teme a Deus e evita sofrimento para a sua vida. Amém? Ah, mas ele é tão bonito, beleza, acaba. Ah, mas ele é rico, o dinheiro vai embora. Ah, mas ele é tão legal, mentira. Ninguém é legal que mereça o céu. Todo mundo precisa de Cristo. Se ele não tem Cristo, ele pode ser a pessoa mais simpática do mundo. Que morar com ela vai ser terrível. Né? Então, ó, se a viúva, o marido morrer, pode casar. Mas tem que ser alguém, um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não casasse. Mas, quando eu digo isso, creio que lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Só que não é uma regra, né? E aí Paulo começa a falar. Outra pergunta que vocês me fizeram. Comida sacrificada a ídolos. Comida sacrificada a ídolos. Lá em Corinto, tinha muitos templos pagãos. Pela minha pesquisa aqui, tinha muitos templos pagãos. Quase toda carne que era vendida no mercado era consagrada a um ídolo. Tinha passado por um ritual idólatra. Então Paulo vai começar a falar sobre isso. Ele vai começar a falar sobre essa liberdade que a gente tem, mas equilibrando o nosso conhecimento com a sensibilidade. O conhecimento e o amor, para a gente entender o que é a verdade, mas o que é o mais sensato a se fazer. Porque às vezes a gente até sabe o que é melhor, a gente tem até a sabedoria do que é pecado e o que não é pecado, mas se a gente distrata o irmão, se a gente faz alguma coisa para causar divisão, então o amor não prevaleceu ao conhecimento. E o conhecimento sozinho produz orgulho, arrogância. Então Paulo vai falar que tem que haver um equilíbrio aqui. Vamos entender? Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolo, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Já falei sobre isso, vocês podem comer o que vocês quiserem, lembra, Coríntios? Lembra. Contudo, o conhecimento traz orgulho e o amor fortalece. Conhecimento traz orgulho e o amor edifica. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, não aprendeu do jeito que deveria. Ah, isso é forte, hein? Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então vamos falar, o que a gente fala do alimento oferecido a ídolo? Gente, vamos falar da teologia do ídolo aqui. Nós sabemos, versículo 4, que o ídolo não é nada. Só tem um Deus verdadeiro. Ah, mas eu quebrei a imagem do Padre Libério. Será que o Padre Libério vai vir me castigar? Gente, perdão, gente, o celular começou a chamar aqui. Eu vou colocar ele no modo avião. E já ligo de novo, só um momento. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Perdão, porque eu saí e voltei. Começou a chamar e saiu da live. Aí eu coloquei no modo avião, aí ele desliga o Wi-Fi, eu ligo o Wi-Fi de novo. Por isso que deu esse picozinho aí. Depois vocês me falam se... Ah, ok. Glória a Deus. Pode, obrigado, viu? Então, gente, nós sabemos que o ídolo não é nada, porque não tem outro Deus. Ah, eu vou fazer mal para Maomé.
Maomé vai me castigar. Não, nós sabemos muito bem, só tem um Deus. O ídolo não é nada. O ídolo não vai me fazer mal nenhum, porque ele não existe. É vaidade, é vão. Não existe outro Deus a não ser o nosso. Não existe outro Senhor que não o Senhor Jesus. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Glória a Deus. Olha que lindo isso. Depois eu quero voltar aqui. A vida vem dele, respiração vem dele. Se a gente comeu alimentos oferecidos a ídolos, o problema é que algumas pessoas vão escandalizar. Paulo está falando. Algumas pessoas vão ver você comendo esse alimento. Alguns crentes que são mais fracos na fé, têm uma consciência ainda mais fraca, eles vão escandalizar. Você vai levar o seu irmão a pecar. Talvez ele pense que ele pode comer também, mas como a consciência dele é fraca, ele vai comer e vai pecar, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Lembra que nós falamos em Romanos? Então, toma cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Porque a gente não pode levar um irmão a pecar, um irmão para quem ou pelo qual Cristo morreu. A sua liberdade, o seu conhecimento está gerando arrogância e falta de sensibilidade. Está afetando o irmão por quem Cristo Jesus, o nosso Senhor, morreu por alto preço naquela cruz. Então vigia. Paulo está dizendo isso. Se aquilo que eu como faz o irmão pecar, então eu não vou comer carne mais. O que acontecia lá, né? Imagina que o açougue pegou a carne, fez um ritual, e aí o povo está perguntando para Paulo, eu como ou eu não como a carne? Paulo está falando, vocês sabem, gente, que tudo que Deus criou é lícito. Essa carne é lícita, pode comer à vontade. A não ser que ao comer essa carne que você comprou desse açougue, você está vendo que tem um irmão que está vendo e que você está levando ele a tropeçar. Aí o seu orgulho está sendo maior do que o amor. E é isso que não pode acontecer. Tá bom? É isso que Paulo está querendo dizer. Quando eu li esse capítulo 8 e li esse estudo que fala que tudo em Corinto passava por rituais idólatras, algo veio à minha mente. Sabe quando você sabe que Coca-Cola foi consagrada a um ídolo? Né? Você pega a maionese Hellmann's, que significa homens do inferno, homem do inferno. E aí muitos vão chegar e falar, não pode beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola foi consagrada aí. Não pode comer maionese Hellmann's, não pode ver isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode tudo é do demônio, tudo é do demônio. Paulo está dizendo, se você comer ou se você não comer, não vai ter implicação espiritual nenhuma, porque não tem ídolo que vai te afetar, porque não existe ídolo. Embora no capítulo 10 ele vai dizer que atrás de todo ídolo tem uma entidade demoníaca, ou seja, minha mãe Cruzes, ou seja, atrás da idolatria tem sempre algo maligno. Então a gente precisa vigiar com relação a essas coisas. Paulo está dizendo, no capítulo 10 Paulo vai falar assim, olha, que a arrogância de vocês, essa segurança que vocês têm em si mesmos, porque eu conheço de Bíblia, eu nunca jamais vou pecar, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Mas lá no capítulo 10 a gente fala sobre isso. No capítulo 8 ele está dizendo, olha, se você comer ou se você não comer, não vai te fazer mal nenhum, porque o ídolo é uma coisa que não existe. O que ele quer dizer que não existe? Porque algumas pessoas creem que aquilo é um Deus, mas nós sabemos que só existe um Deus. Vocês estão rindo aí, né? Nós sabemos que só existe um Deus. Então isso não vai te afetar. Mas aí Paulo vai usar a própria vida dele como testemunho. Que ele vai dizer assim, vamos falar de conhecimento? Vamos falar de direito? Porque eu tenho direito de comer carne, porque isso não vai me fazer mal. Mas se está afetando seu irmão, Paulo vai usar a própria vida dele como exemplo. Deixa eu contar para vocês, por exemplo, a minha vida. Ele vai defender o apostolado, até porque tinha gente lá em Corinto que não acreditava que Paulo era de fato um apóstolo. Deixa eu falar de mim mesmo. Eu sou apóstolo, não sou? Sou apóstolo. Eu sou livre como qualquer outro. Eu sou apóstolo. Não vi Jesus com meus próprios olhos? Vi Jesus. Vocês são o resultado do meu trabalho. Porque a fé só chegou até aí porque eu fui aí. Eu sou apóstolo, sim. Mesmo que alguns pensem que eu não sou, eu sou. E vocês são a prova. E essa é a minha resposta para quem questiona a minha autoridade. Por acaso a gente não tem direito de receber comida e bebida? Da Coca-Cola eu sabia, da maionese não.
Cacá, realmente, quando você vai ver, muitas coisas, gente, né? Tem muitas coisas que prosperaram, assim, que você vê que realmente existe ali uma entidade satânica por trás, porque do nada o negócio ficou, né? Bombou. Aí Eliana, eu não sabia de nada disso. Lembrando, Eliana, seja bem-vinda. Eu não vi que você entrou e permaneceu, perdão, viu? Deus te abençoe. Lembrando que Paulo tá falando, olha, a maioria dessas coisas aí, de fato, foram consagradas. Mas isso não quer dizer que vocês não podem comer. A não ser que vocês sentaram numa mesa. O irmão mais fraco na fé falou assim, você vai comer isso que não sei o que, não sei. É melhor não comer para não afetar a comunidade. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 8. E depois você leia de novo o capítulo 8, tá? Com esse entendimento. Paulo está falando assim, ó, se você comer ou se você não comer, não vai afetar você espiritualmente. Mas, se afetar o seu irmão, que o seu amor seja maior do que o seu conhecimento. Amém? Sabe quando a pessoa fala assim, o filme da Disney pegou o negócio da Xuxa, botou de trás pra frente. Tem, claro, gente, que no mundo tem muito disso, né? A gente vai ver que existe satanismo, existem pessoas que consagram os seus filhos, existem tantas, meu Deus, existem tantas coisas ruins que eu prefiro às vezes nem saber, que eu prefiro, né, focar nas coisas boas, assim, e saber do poder da cruz de Cristo, porque ficar estudando demônios não é meu objetivo, embora, né, a Bíblia já nos dê o que a gente precisa saber, mas, o que eu tava dizendo? Então, tem tantas coisas ruins, tem tanto sacrifício, tem tantas pessoas que, para enriquecer, fazem esse tipo de coisa, mas a gente não precisa, será que eu como, será que eu não como, será que essa bebida foi consagrada? Pode comer em paz, pode beber em paz, é o que Paulo está dizendo, mas cuidado com que o seu irmão, né, afetar o seu irmão. Eu achei esse capítulo confuso, não entendi essa parte de comer se vai afetar o irmão. Deu para entender agora com o jeito que eu tô falando, Dani, mais ou menos? Porque algumas pessoas lá em Corinto, vamos entender a cultura pra gente entender o que Paulo quer dizer. Algumas pessoas lá em Corinto, sabendo que aquela carne do açougue passou por um ritual de idolatria, ela falava assim, não pode comer porque é um ídolo. Se tá comendo, tem um ídolo ali. E Paulo tá dizendo, olha, não, gente, não tem nenhum ídolo, não tem nenhum Deus a não ser o nosso Senhor. Mas se comer aquela carne tá ofendendo seu irmão, não come. Né? Se comer aquela carne tá deixando alguém por quem Cristo morreu ofendido, escandalizado ou até tropeçando por causa disso, então é melhor você evitar. Mas, novamente eu repito, todas as coisas foram criadas por Ele. Algumas pessoas pensam que estão adorando esses deuses quando eles bebem a Coca-Cola. Mas olha só o versículo 8. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos e não ganhamos nada se comemos. Só as calorias, né? As calorias a gente ganha, gente. Então evita beber uma Coca-Cola no nome de Jesus. Sabe, faz mal. Você sabe que faz mal. Não é verdade? Vamos evitar o refrigerante. Vamos fazer um suco de manga. Aproveitar a estação da manga aí, Faz um suco de manga, evita a Coca-Cola. Mas não é porque se você beber a Coca-Cola, o demônio vai entrar na sua casa. É isso que a gente tem que entender para os nossos dias. Embora outras coisas, por exemplo, da Disney, eu realmente penso que é melhor a gente evitar mesmo. Porque, gente, eu vejo o filme da Disney, às vezes começam umas canções com outras línguas lá, parece que o ambiente ao meu redor muda, eu prefiro evitar. Mas o que sobre comida e sobre bebida não vai afetar. Amém? O demônio não vai entrar na sua vida porque você bebeu Coca-Cola. A não ser que o demônio vai usar qualquer brecha de pecado. Aí não é a Coca-Cola que vai usar, é o pecado. Mas vamos lá, antes que eu me perca aqui, ficando mais confuso. Porque, gente, essas cartas não são fáceis. Elas têm uma questão teológica muito profunda e tem o contexto cultural da época. Quando Paulo vai falar sobre as mulheres que não podiam falar na igreja, tem todo um contexto cultural que a gente tem que avaliar, né, antes de entender para os nossos dias. Então, existe uma necessidade de entendimento antes de interpretação. E então, no capítulo 9, Paulo vai dizer, vamos falar sobre direito? Porque eu tenho direito de comer essa carne, porque eu tenho liberdade. Vamos falar de direito? Eu sou apóstolo. Eu vi Jesus com meus próprios olhos. Vocês são a carta que expõe isso. Vocês são a minha carta de apresentação. Quem olha para vocês vê o fruto do meu trabalho. Agora, sendo apóstolo, eu tinha direito de ganhar salário.
Eu tinha direito de receber comida, bebida de vocês? Porque olha só, que soldado que paga pelas suas próprias despesas? Não paga. Que agricultor que planta e não tem direito de comer o fruto? Que pastor que cuida do rebanho e não bebe o leite? A própria lei de Moisés fala isso. Não amordassem o boi enquanto ele debulha o trigo. Enquanto o boi está trabalhando, ele pode ir comendo. Enquanto ele está lá pisando, ó, ele pode ir comendo também. E eu acho interessante porque Paulo vai usar esse texto para falar: vocês acham que Deus escreveu isso para falar só de boi? Não, ele falou isso pra nós. Eu amo isso porque é o que a gente faz na live, né? A Bíblia tá falando que é pra Israel, mas em qual parte, em qual nuance aqui do versículo a gente pode aplicar para os nossos dias? Porque Paulo pegou um texto da lei lá de Deuteronômio para explicar uma coisa que serve para os dias dele. Um boi se referia aos seus próprios dias. E aí ele vai dizer: gente, tudo que foi escrito para nós. Essas palavras foram escritas a nosso respeito. Não era só sobre o boi. Quem ara e quem trilha o cereal tem que ter a esperança de receber uma parte da colheita. Nós plantamos sementes espirituais entre vocês e nós temos direito de uma colheita material. Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, quanto mais eu receber meu sustento. Paulo está aqui falando que o ministério pastoral é digno de sustento. Alguém que vive do evangelho deve ser suprido também pelo evangelho. E é por isso que a igreja tem que pensar muito nisso. Quem está trabalhando integralmente para a obra é digno sim de receber salário. Tem missionários que são enviados a custas da igreja. E tá certo, ele abriu mão de tudo, ele tá por conta do evangelho. Ele é digno sim de seu salário. Mas Paulo está dizendo: eu tenho direito por isso, por aquilo. Mas abri mão do meu direito para que o evangelho não fosse pesado, para dar testemunho, para que ninguém falasse que eu estava pregando por pretexto, por vontade de enriquecer. Eu abri mão de todos os meus direitos para que o amor fosse maior do que o conhecimento. E o amor sendo maior do que o conhecimento, o evangelho não encontrasse barreiras. Ele começa a falar, e eu não estou falando isso para me orgulhar não, gente. Eu anuncio o evangelho porque o Espírito Santo me impele a fazer isso. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Não estou me gloriando não, estou fazendo mais do que minha obrigação. Mais ou menos isso que Paulo está falando. Agora, deixa eu falar para vocês o que eu faço. Lembra que ele está falando lá atrás, ó. Se for necessário, arca com prejuízo. Se for necessário, deixa de comer, não escandaliza, não ofende. Olha o que eu mesmo fiz: abri mão dos meus direitos de apóstolo para não ofender o evangelho, para que as pessoas pudessem ser salvas. Ele começa a falar de tudo que ele fez para a salvação de pessoas. Ele fala: eu me fiz de judeu para com judeu. Lembra quando ele raspou a cabeça, fez que estava fazendo um voto? Ele, o voto nazireu, entrou lá na onda dos judeus, vamos guardar o sábado. Eu sei que não preciso fazer mais nada disso, mas eu vou me fazer como judeu para ganhar o judeu. Eu vou me fazer como não judeu, aquele que não está debaixo de regras de leis judaicas. Vou me fazer como gentio para ganhar o gentio. Vou me fazer de fraco para ganhar o fraco. Gente, vou me fazer de fraco para ganhar o fraco. Não vou beber essa Coca-Cola não, que isso é consagrado aí. Não vão beber mesmo não, vão beber água. Não fiquei assim, deixa eu explicar para você teologicamente a doutrina dos ídolos. Não, vamos beber água hoje, porque Jesus é lindo demais, não é? Jesus, fiz-me de tudo para com todos a fim de levá-los à salvação. Então você pode abrir mão do seu direito. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Você pode abrir mão do seu direito se isso vai trazer edificação. Ele até cita aqui sobre como nós devemos ser disciplinados a ponto de esmurrar o nosso próprio corpo, se necessário, nossas próprias vontades, a fim de receber uma coroa, uma recompensa que é eterna. Se você tiver que abrir mão de beber um vinhozinho todo dia, porque isso está afetando seu irmão, porque isso está gerando divisão na igreja, mas você vai esmurrar o seu próprio corpo, mas vai ser difícil, mas no futuro você vai receber uma recompensa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Não levando em consideração o vinho, mas o tudo me é permitido, né? Que eu usei esse exemplo. Ele vai usar os jogos istmicos que aconteciam lá em Corinto. A cada 2 anos, os atletas, né, da Grécia Antiga ali, né, seguindo aquele exemplo ali, né, os esportes gregos, eles, a cada 2 anos lá em Corinto, os atletas faziam uma competição.
que eram chamados Jogos Istmicos. E é bem legal que parece tipo uma Olimpíada, sabe? E a cada 2 anos aconteciam a realização desse evento. Paulo vai usar esse contexto muito, né, entendível para os coríntios, para dizer assim, olha, o atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. Todos, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas só um ganha o prêmio? Quem que ganha o prêmio? O que é disciplinado, o que não desanima, o que esmurra o próprio corpo. Vocês já viram, gente, um atleta olímpico? O que é que ele tem que fazer? Quantas coisas ele abre mão? Quanto tempo de treino? Paulo está dizendo, essa pessoa se esforça tanto para ganhar uma medalha. Nós, porém, nos esforçamos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, eu não fico como alguém que corre sem objetivo. Eu não fico como alguém que dá os golpes no ar. Não, eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando como o que deve, para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado, ou seja, permaneço no lugar de disciplina. Amém? Nós precisamos, gente, de disciplina. Amém? Oi, Lúcia, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor Jesus, que prazer ter você aqui conosco, viu? Deus te abençoe. Depois eu quero ouvir você cantando mais, me ama, tá? Tava lindo. Mas tava bonito, mas tava alto, né? Para os vizinhos escutar que Jesus nos ama, glória a Deus por isso. A Ivonete disse, amiga, eu vou ter que sair. Tô indo pra BH, vai com Deus, viu? Que Jesus te acompanhe, que você vai e volte em paz, em nome de Jesus. Beijo, te amo também, minha linda. Deus te abençoe. Então vamos pro capítulo 10, o último capítulo da live de hoje. Quase 3 horas. Então, Paulo vai falar assim, olha, sejam disciplinados, mas vigia, gente. No nome de Jesus, vocês vigia. Porque vocês já têm os coríntios, eles eram um pouquinho arrogantes, sabe? Do conhecimento deles. Então eles falam assim, olha, eu posso comer o que eu quiser. Inclusive eles participavam dos templos, iam ali nos templos pagãos para ali mesmo comer sua comida. Então Paulo está dizendo, essa comida que vocês estão comendo, ela não vai fazer mal, mas aqui, será que vocês estão preparados mesmo? Vigiem, não usem dessa arrogância espiritual para achar que vocês não vão cair em tentação, porque quem está de pé vigia para não cair. Ele vai começar a dar essa ideia para que os coríntios não caíssem em idolatria. Ele vai falar assim, ó, o próprio exemplo é o povo de Israel, o povo de Deus. Eles foram guiados, gente, por uma nuvem, atravessaram o Mar Vermelho. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Você tá doido? Todo mundo comia maná, gente. Todo mundo tinha o mesmo alimento espiritual. Todo mundo bebeu a mesma água. Eles beberam a água que vinha da rocha espiritual que os acompanhava, que era Cristo. Tinha uma rocha que acompanhava eles em todo o trajeto, que era Cristo. E todo mundo bebeu da mesma água. Todo mundo era muito bem nutrido pela palavra, que é Cristo Jesus. Só que Deus não se agradou da maioria deles. E os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Beberam da fonte, mas caíram em tentação. E por isso, aquela ideia de quem tem promessa de Deus não morre, é isso aqui que prova que morre. Todos tinham a promessa da terra prometida. Todo mundo tinha a promessa abraâmica, lá de Abraão, de uma terra prometida, que manasse leite e mel, descendências como as estrelas, abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar. Todo mundo tinha promessa, mas eles caíram em seu erro. Qual que foi esse erro? Eles caíram cobiçando o que é mal, como eles cobiçaram, adoraram ídolos como eles adoraram, praticando imoralidade sexual como eles praticaram, a ponto de 23 mil pessoas morreram num só dia. E eles ainda puseram Cristo à prova como eles puseram e foram mortos pela serpente. Então Paulo está citando 4 coisas que eles caíram e portanto morreram no deserto. Paulo está dizendo assim, se o povo de Deus, que tinha as promessas de Abraão, que beberam da água espiritual, que era Cristo, e todo mundo bebeu da mesma água, viu os mesmos milagres, foi exposto à mesma palavra, mas caíram, por que vocês acham que vocês estão isentos de cair em pecado? Vigia, minha filha. Vigia, meu filho. A Lúcia falou, socorro. Foi bênção, Lúcia. Então ele vai dizer, vigia, gente. Essas coisas aconteceram a eles e nos servem como exemplo.
foram escritas como advertência para nós. Tá vendo como que Deus deixou a palavra, tudo na palavra, para nossa advertência? Por isso a gente tem que mergulhar nisso aqui, gente, todo dia. Porque nada disso aqui foi escrito só para ficar registrado. Deus escreveu para nós aprendermos hoje, a fim de que vivamos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, vigia para que vocês não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e não permitirá tentações maiores que vocês possam suportar. Então ele falou, vocês vão ser tentados como o povo de Israel, mas graças a Deus, que fiel é Deus, que não vai permitir que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir. E junto com a tentação, ele vai mandar um escape também. Então ninguém pode falar assim, eu só caí porque o diabo foi terrível, o diabo levantou e eu caí na tentação. O diabo levanta mesmo, mas Deus está nos dando uma promessa aqui, que Deus não permite que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir. E junto com a tentação, Deus também envia o escape. Agora, na nossa vida nós temos escolhas. Você vai para o escape que Deus está te dando, ou você vai escolher pecar e morrer estirado no deserto. É forte, né? Portanto, irmãos, no nome de Jesus, vigia. Cuidado onde vocês estão, a mesa que vocês participam. Porque vocês participam da mesa de Cristo, depois vão lá e participam da mesa dos ídolos. Lembra que a comida oferecida a ídolo não tem nenhuma importância. Os ídolos não são Deus de verdade, não são. Só que esses alimentos sacrificados a ídolos são oferecidos a demônios. E eu não quero que vocês tenham nada a ver com demônio. Então, se possível, abstém-se. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Aí ele repete, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício. Faça escolhas, entendendo que as suas escolhas geram consequência. As coisas que você escolhe, eu sou livre para escolher, eu sou livre. Mas as suas escolhas vão gerar consequência. Vamos falar ali do casamento em julgo desigual? Eu sou livre para escolher meu marido, você é. Mas se você escolher um marido crente, sua vida vai ser diferente das consequências negativas de escolher um marido não crente. Porque Deus te dá a possibilidade da escolha, o livre-arbítrio. Mas nem tudo vai trazer benefício. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Forte, hein? Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Pode comer, gente, pode comer à vontade. Mas, se um descrente convidar você para uma refeição, aí não é mais, desculpa. Se um descrente convidar você para uma refeição, pode sentar, aceita o convite, coma tudo que essa pessoa te oferecer, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém falar, essa carne foi sacrificada a ídolo, então não come, por respeito à consciência da pessoa. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas vai ser para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Aí ele resume tudo que nós falamos aqui num só versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Não é para o meu dever, meu direito, meu prazer, minha vontade. Não, se eu como, deve ser para a glória de Deus. Se eu bebo, deve ser para a glória de Deus. Se eu compro, deve ser para a glória de Deus. Se eu deixo de gastar meu dinheiro nisso, deve ser para a glória de Deus. Se eu faço qualquer coisa, se eu lavo a vasilha da minha casa, eu devo fazê-lo para a glória de Deus. Se eu troco a fralda do meu filho, quem tem criança, o bebezinho, troque a fralda para a glória de Deus. Se eu vou na igreja, eu vou para a glória de Deus. Se eu estou em casa hoje, estou em casa para a glória de Deus. A motivação de tudo que nós fizermos não seja para os nossos próprios interesses, mas seja para a glória de Deus. Amém? E aí ele termina esse texto com o primeiro versículo do capítulo 11, que é: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Não ofendam nem os judeus, finalzinho, versículo 32. Não ofendam nem os judeus, nem gentios, nem a igreja de Deus. Não ofende ninguém não, gente. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim. Essa ideia de, mas é o que eu quero, que é a minha vontade, porque o dinheiro é meu, porque o evangelho é a minha fé, é a minha consciência. Não faço o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. E vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora é pôr em prática, né, gente? Porque falar é fácil. Que o Senhor nos ajude a pôr em prática esse amor fraternal que se preocupa com o outro, que olha nos olhos, que sente a dor. Quantas vezes a pessoa tá lá desabafando com a gente pensando, que hora que eu vou conseguir cortar para ir lá fazer o que eu quero fazer, para estar na rodinha que eu quero estar, para ir embora daqui. Olha no olho um do outro, sente a dor um do outro, se alegra com o outro. Procure fazer não só os seus próprios interesses, mas o interesse que é do outro. E assim nós vamos revelar Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Passei um pouquinho aqui, né? Mas quero louvar a Deus pela vida de cada uma que ficou até o final. Obrigada, Dani e Cacá, que entraram bem no inicinho, ó. Deus abençoe vocês. Obrigada, Sossô, querida companheira de lives e de estudo. Mãezinha, minha companheira, uma apoiadora do meu ministério, sempre te amo demais. Poli, obrigada por estar aqui conosco, viu? Fico muito feliz ao ver você aqui conosco. Deus abençoe você e toda a sua família. E a Chiquinha também, sempre conosco, Chiquinha querida. Jesus te abençoe grandemente. Amém? Até amanhã, gente, se Jesus permitir. Amanhã eu vou terminar Coríntios. Eu não sei onde que vai estar na leitura bíblica, mas se vocês quiserem ler também e terminar, pra gente poder falar e ficar mais claro, né? Te amo também, mamãe. Obrigada eu. Amém, Dani. Obrigada eu, Sossô. Jesus te abençoe também, Cacá. Obrigada por tudo, meninas. Deus abençoe e até amanhã, se Jesus permitir. Amém? Tchau, tchau.